Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, amados de Deus, neste momento você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que juntos você venha tomar nota de tudo que será dito, para crescimento e para que você possa meditar uma vez mais. Peço também que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Deus ou o Diabo? Deus ou o Diabo? Essa é uma mensagem para que aqueles que não têm o conhecimento da graça venham entender a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas, porque soberano é Deus. Essa é uma mensagem que vai de encontro, totalmente confrontando ensinos e doutrinas de demônios, porque toda a religião tem como base nos seus ensinos doutrinas de demônios. Segundo eles, toda a maldade que existe no mundo é atribuída aos demônios. Se a porta do emprego fechou, foi o diabo, foi o demônio, foi Satanás. É uma legião de demônios que está por trás dessa situação, que está por trás das brigas nas famílias, da separação, do adultério, da prostituição, da raiva, do ódio. É o diabo que fica soprando na mente das pessoas para que ela entre nos vícios, entre na bebedice, no uso das drogas. Irmão, tudo é o diabo. O diabo é maligno, ele é um bicho atrevido. Então, amados de Deus, as autoridades religiosas atribuem toda a fraqueza que existe nas pessoas a este ser chamado diabo. Se a porta do emprego fechou, é o diabo que está trancando as portas da prosperidade em sua vida. Que eu saiba, amados de Deus, para entendimento de muitos, tem pouca cultura, que tem pouca leitura da palavra de Deus, que eu saiba, aquele que abre a porta e a fecha é o nosso Senhor dos Exércitos, o soberano. Como diz lá em Apocalipse, peço que você abra nessa evidência, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 7. E assim diz, amado de Deus, nessa evidência, vamos ler junto para entender quem é que fecha a porta, quem é que abre. Nós que somos conhecedores da graça, sabemos de cor essas evidências, mas muitos ainda não têm esse entendimento, pois essa mensagem é direcionada para aqueles que ainda não ouviu a graça de Deus. E assim diz Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então veja, amado Deus, quem é soberano é o Senhor.
Quem tem o poder de abrir ou fechar a porta, ou fechar e abrir, vice-versa, quem tem esse poder na vida de qualquer pessoa neste mundo é o Senhor. Está aqui escrito na Bíblia, não tem nada a ver com o diabo. Então é Ele que é soberano em nossas vidas, o nosso Senhor. Já quando se tratando de uma enfermidade no corpo, as autoridades religiosas de imediato logo diz: irmão, irmã, isso é obra do diabo, irmão. Foi uma macumba e um feitiço feito na encruzilhada. Foi um trabalho de magia negra. Quando alguém está enfermo, quando alguém está em um leito de hospital, ou com câncer, ou nos vícios, ou nas obras da carne, eles dizem de imediato: é o diabo que está causando esse sofrimento, essa enfermidade neste corpo. Quando alguém entra em contato com um pastor ou um bispo religioso ou obreiro, de imediato ele diz: irmã, com urgência, a senhora precisa com urgência vir em uma de nossas igrejas para tratar desse mal. Esse mal tem que ser tratado, irmão. Todos esses problemas que a senhora está enfrentando na sua vida, isso é de ordem espiritual. É da inveja, é do olho gordo que alguém lançou sobre a senhora. Ô Senhor, a senhora precisa fazer uma limpeza espiritual. Mas quando eu leio a Bíblia com a mente de Cristo, entendemos que soberano é o Senhor sobre todas as coisas que acontecem em nossa vida, seja uma porta de emprego fechada, seja uma enfermidade no corpo, soberano é o Senhor. Não tem nada de ordem espiritual, de macumba ou inveja. Soberano é o Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, para que venhamos ver a glória e o poder do Senhor sobre a vida de todos nesta leitura. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. E assim diz, amados de Deus: vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Veja que a palavra de Deus é clara. Quem tem o poder de tirar a vida de alguém, não importa qual a situação que seja, quando Deus quer tirar a vida de alguém, recolher desse mundo a soberania dele, em especial o perverso, porque esses definham como a Eva, porque esses, suas vidas são abreviadas, porque esses não têm temor a Deus. Os santos, os que têm temor para com Deus, amado, as suas vidas são de longevidade, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, para aqueles que obedecem, mas para o perverso as suas vidas são abreviadas, e muitas vezes de forma espantosa, a forma da morte, em que alguns passam. Vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. É como Ele diz em sua palavra: é Ele que gera, é Ele que abre a madre. Eu firo e eu saro. Então quem é soberano em qualquer enfermidade que surge em nossas vidas? Aqui diz que é Deus, é Ele, o soberano, é Ele que fere. Então, se alguém ou alguma autoridade religiosa diz que é o diabo que está ferindo, que está colocando o câncer, essa autoridade está mentindo, está atribuindo a um ser diabo
que a enfermidade no corpo é o diabo que está causando. Mas, segundo as Escrituras, para entendimento de muitos que ainda não têm esse conhecimento, diz aqui que é Deus que fere. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Louvado seja o nosso Criador, Ele é soberano, tanto para com o bem, como também para com o mal. Então nós servimos a um Deus que mata e faz viver, que fere e que sara. E tudo Ele faz conforme lhe apraz. Não tem nada aqui escrito que Deus faz o bem e o diabo faz o mal. Soberano é o Senhor em todas as coisas. Vejamos o poder de Deus, confirmando com essa leitura aqui, abrindo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. Essa é uma mensagem para mostrar para aqueles que não têm ainda entendimento da graça, para aqueles que recebeu tanta informação que Deus faz o bem e o diabo faz o mal. Essa mensagem é para libertar esse povo, para que ele venha ter temor a Deus e não a um ser que não existe, porque muitos ainda não entenderam que o diabo foi destruído, como está descrito em Hebreus capítulo 2, verso 14. E através da morte de Cristo o diabo foi destruído, assim como também muitas outras evidências, porque tem em nosso ministério muitos outros ensinos falando da destruição do diabo. 2 Samuel capítulo 12, verso 15. E assim diz: amados de Deus, então Natã, o profeta, foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, ou seja, um fruto de adultério. Gerou uma criança, e Deus, indignado, feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra, e de nada adiantou, porque naquela época tinha esses rituais segundo a lei de Moisés. O jejum fazia parte. Então, amado de Deus, veja aqui uma evidência clara que é Deus que fere. Feriu o Senhor a criança, e essa adoeceu gravemente e não resistiu, morreu, como também está descrito em 2 Reis, capítulo 15. Vamos a essa evidência também, mostrando que quem fere é o Senhor, é o soberano. 2 Reis, capítulo 15, verso 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, como o rei, ele deveria destruir esses lugares para que nenhum adultério espiritual se realizasse. Mas ele deixou ainda esses lugares. É a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas pessoas têm um entendimento da graça, mas ainda vai buscar um pouquinho de lei, ainda vai ouvir um pastor religioso, ainda dá atenção para pastores religiosos. Se alimenta da graça e também
empresta o seu ouvido para os pregadores da lei. E pior ainda, tem aqueles que ensina a graça e também traz ensino da lei para dentro da igreja, para gosto do freguês, para agradar alguns, porque se tirar totalmente os ensinos religiosos, a peneira, que é a graça de Deus, que tem o poder de fazer isso, de limpar totalmente a ovelha, e quando esse processo acontece, muitos se vão, abandonam a verdade, desprezam a verdade por amor à mentira. E a vida destes vão de mal a pior. É depressão, é angústia, é tristeza, porque está misturando a graça de Deus genuína com a religião, com ensinos de pastores religiosos, sendo que já deveria ter abandonado as práticas de ensinos religiosos, mas não. Eles querem ter também um pouquinho da lei, para cativar alguns por conta de dízimos e ofertas. Então, infelizmente, muitos nos dias atuais, conhecedores da graça de Deus, têm o mesmo comportamento desse rei aqui que estamos meditando. Então, somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Verso 5: O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Então veja que o rei ficou afastado de reinar. Assim acontece com muitos que têm o conhecimento da graça, mas não reina sobre a carne, não reina sobre as dificuldades, porque está misturando ainda a lei com a graça. Então, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, amado de Deus, aquele que tem recebido a graça de Deus, se apostatando totalmente da religião, dos seus ensinos, das suas correntes, das suas campanhas, dos seus sacrifícios, dos ensinos que nós temos trazido ao conhecimento do povo de Deus, que deve ser abandonado. Não podemos ficar em cima do muro, ou a lei ou a graça. Quem dera fosses quente, como diz lá em Apocalipse, mas porque não és quente, és morno e és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras do Senhor. Então, amados de Deus, essa mensagem para conhecimento de muitos que ainda não têm entendimento da graça e ainda não conhecem a Deus, essa mensagem é para libertar essas pessoas dos ensinos religiosos que atribuem o bem a Deus e o mal ao diabo. Não, amado. A graça de Deus é clara. Ela atribui todo o poder ao nosso Criador. É Ele que mata e que faz viver, é Ele que fere e é Ele que sara. E não há quem possa livrar alguém da mão dele. E eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida neste ensino, nessa verdade. Porque aquele que ama a Deus, ele também ama a verdade. Ele não a despreza. E aqui eu deixo o meu abraço do seu amigo pastor Iraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.